Olá, alunos de prática jurídica. Hoje a gente vai trabalhar as respostas do reclamado dentro da demanda trabalhista, certo? Então, nós vemos alguns tipos de iniciais e, como nós sabemos, após a propositura da ação, né, assim que a ação ela é distribuída, tão logo haverá a notificação do reclamado, para que esse reclamado, ele responda, se desejar, aquela ação, certo? Ou ele sofra os efeitos da revelia pelo seu não comparecimento ou pela não apresentação de resposta da ação. Então, a partir dessa premissa, a gente pode tirar possíveis comportamentos do reclamado assim que ele recebe a notificação, né? Então, eu estruturei aqui para vocês esses possíveis comportamentos. O primeiro é o comparecimento em um insurgimento contra o pedido que o autor fez, certo? Então, aqui o reclamado ele vai comparecer à audiência, como a gente sabe, ele é notificado para ir à audiência responder a ação. E nesse comparecimento, ele também vai apresentar a sua resposta, né? Então, ele vai apresentar a sua defesa, certo? Ou ele pode comparecer, mas não apresenta nenhum tipo de oposição, né? Ele acaba aceitando como procedente aquele pedido que é feito pelo autor, ou vamos imaginar assim, ele comparece, ele realiza um acordo, tá? Não há nenhuma apresentação de resposta, certo? Ou ainda ele vai se manter omisso, seja pelo não comparecimento na audiência, né, que a gente sabe que o comparecimento na audiência, ele é obrigatório para as partes, certo? Então, não adianta ir o advogado sem a parte ou o representante daquela parte, seja representante legal, seja preposto, em razão de que essa presença do advogado, ele não vai suprir esse comparecimento pessoal, tá? E vamos imaginar assim, a pessoa nem compareceu para a audiência ou nem apresentou resposta. Então, nesse caso, ele vai sofrer os efeitos da revelia e ele não vai participar do processo durante a sua fase de conhecimento, certo? Até a sentença, né? Sabendo que, sendo o reclamado revel, ele receberá a intimação acerca da decisão e aí, a partir disso, ele pode cumpri-la ou recorrer dessa decisão, tá? Então, basicamente, esses são os possíveis comportamentos. O que é que a CLT ela fala sobre resposta, tá? Lembrando bem que a resposta ela vai ser um gênero no qual nós vamos ter as possíveis respostas enquanto espécies desse gênero, entre elas a contestação, né, que é a peça de resposta assim de maior excelência e mais conhecida e mais trabalhada. A CLT ela vai dizer que, se não houver acordo, o reclamado ele vai ter 20 minutos para aduzir a sua defesa em audiência, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada pelas partes. Observe, o procedimento do trabalho, ele é um procedimento, na sua, digamos assim, essência, um procedimento mais simples e um procedimento que parte bastante da perspectiva do princípio da oralidade, em várias facetas. Uma dessas facetas é exatamente a apresentação da defesa oral. Para a defesa oral, a gente vai ter 20 minutos. Então, é como se a defesa oral ela fosse genericamente a regra, certo? Pelo procedimento. Só que esse mesmo dispositivo, depois da reforma trabalhista, ele teve uma alteração e a gente passou a ter a possibilidade também dessa apresentação de defesa escrita via PJE, que é o processo judicial eletrônico, até a audiência. Professor, e antes eu não tinha defesa escrita? Tinha, nós tínhamos a defesa escrita, que ela era apresentada também nessa mesma oportunidade, só que a gente não tinha essa previsão específica do processo judicial eletrônico até a audiência. A gente tinha normativos do TST e também normativos dos tribunais, certo? Que traziam regramentos sobre essa apresentação da defesa. Então, hoje, o que é que a gente tem?
Ou eu apresento a defesa até a audiência via processo judicial eletrônico, ou seja, haverá necessidade do procurador, do advogado, ele ter certificado digital, ele fazer a assinatura digital desses documentos, ele juntar a peça e os documentos respectivos via o processo judicial eletrônico até essa audiência, ou ele o fará oralmente na audiência, em 20 minutos. Observe que se ele fizer oral, não tem a perspectiva, né, da juntada de documentos aqui nessa oportunidade, tá? O dispositivo trouxe exatamente essa regrinha da apresentação escrita até a audiência para se evitar que as partes façam juntadas durante o ato da audiência, né? E assim a gente vai ter uma maior celeridade, uma maior simplicidade no procedimento, certo? Voltando aqui para a perspectiva genérica do que é a resposta. Observem que a CLT, ela traz a expressão defesa, tá? Essa expressãozinha defesa, ela vai ser o sinônimo do que a gente conhece como resposta. Né? E quais são as respostas que a gente estuda do procedimento assim comum, né, do processo civil, não é? Que é o genérico, que a gente vai trabalhar aqui sobre a perspectiva do processo do trabalho. Grosseiramente, a gente tem 3 respostas possíveis, certo? Eu vou ter a contestação, que é a peça de defesa assim, de maior excelência, né, que é a mais utilizada. Tipo assim, eu não sei que defesa eu vou apresentar, mas com certeza uma é contestação, tá? Genericamente é assim que a gente vai visualizar. A reconvenção, que continua sendo uma resposta, né, um tipo de defesa, não obstante ela não seja mais apresentada em peça apartada, como ela era até antes da entrada em vigor do CPC de 2015, certo? A partir do CPC de 2015, ela passa a ser apresentada no corpo da contestação. Na Justiça do Trabalho, a gente ainda tinha algumas controvérsias, mas como o texto da reforma trabalhista acabou trazendo, abraçando esse cenário do CPC, então a gente hoje também apresenta a reconvenção no corpo da contestação. E a gente vai ter as exceções. As exceções, nós vamos classificá-las em 3 tipos básicos, que é a exceção de foro, de suspeição ou de impedimento, certo? Então, o que é que a gente vai observar aqui? Eu tenho 3 possíveis defesas. Então, repare, o notificado recebeu a reclamação, então ele vai estudar, trabalhar, verificar quais dessas defesas são as defesas cabíveis, são as defesas ideais para aquele procedimento. Nesse estudo, ele tem que ter atenção a um princípio que vigora para todo tipo de defesa, não só a defesa trabalhista, que é o princípio da contestação específica, tá? Esse princípio ele está previsto no Código de Processo Civil. Ele é aplicável ao processo do trabalho, como também aos procedimentos especiais. E o que é que a gente vai observar? No processo do trabalho, a gente tem uma rigidez extrema nessa aplicação, em razão também do princípio da preclusão. O que é que a contestação específica ela me diz? Eu tenho aquela oportunidade para contestar os pedidos que são feitos pelo reclamante. Eu tenho aquela oportunidade para apresentar a documentação que vai colidir com aquilo que o reclamante está argumentando, certo? E se eu perco essa oportunidade, haverá uma preclusão. Ademais, essas respostas, essa contestação, ela tem que ser específica. Logo, por isso que também é interessante que, tipo, se o autor fez 10 pedidos, no mínimo você vai apresentar 10 tópicos em tese de respostas, né? Então, é prudente no dia a dia, no exercício prático, que a gente se atente quais foram os pedidos e a gente vai apresentando as respostas correspondentes para cada um desses pedidos, ok? Então, é interessante a gente fazer essa observação pela necessidade da contestação específica. Vamos imaginar que o autor pediu verba rescisória.
Aí, na verba rescisória, está lá presente saldo de salário, férias, 13º, aviso prévio. Então, eu vou ter que contestar cada um desses. Eu não vou fazer assim um tópico, nenhuma das verbas rescisórias são devidas, ponto. Não. Saldo de salário não é devido por isso. Férias não é devida por isso, certo? Aviso prévio não vai ser devido por isso. 13º não será devido por isso. E assim sucessivamente. Ah, mas vai ficar muito repetitivo, vai ficar muito enfadonho, mas é necessário, tá? Para que a gente não caia na possibilidade de ter uma espécie de contestação genérica, que não vai elidir os efeitos da revelia, certo? A resposta ela não pode ser genérica. A resposta ela só será genérica, só será permitido ser genérica, afastando os efeitos da revelia, certo? Em algumas situações assim bem excepcionais, como é o caso da confissão, tá? Então, se a confissão ela não foi admitida, eventualmente pode ser realizada uma resposta genérica. Se a petição inicial ela não está acompanhada de um documento essencial, né, que é, digamos assim, importante para a realização daquele pedido, vamos imaginar que o pedido inicial do autor ele está fundamentado num acordo de trabalho, certo? Seja ele acordo individual ou acordo coletivo. E o autor não junta esse acordo, certo? Então, como é que eu vou contestar se eu não conheço o teor do acordo, em tese, né? Se eu não sei da realidade daquele termo, né? Se eu vou, inclusive, alegar que o acordo não existiu, vamos imaginar assim, já que esse autor não juntou, né? Então, aqui nessa hipótese, caberia, grosseiramente, para esse pedido específico, uma resposta genérica, tá? Se a defesa ela acaba tendo uma espécie de contradição, certo? Então, eu vou ter um ponto, um tópico que acaba se contradizendo de um modo conjunto com os demais pontos. Então, aqui, eventualmente, a gente pode permitir essa generalidade. Ou nos cenários, né, pelo próprio CPC, que a gente tem como advogado ativo, curador especial ou defensor público, né? Então, nessas hipóteses aqui, a gente vai ter, sim, essa possibilidade de afastar o princípio da contestação específica, ok? E ressalvar sem aplicar os efeitos da revelia, tá? Então, voltando, o reclamado, perdão, recebeu a notificação, o que é que a gente faz? Né? Então, vamos imaginar você na condição de advogado. Né? Eu não vou utilizar aqui esse espaço com vocês para explicar o que é contestação, o que é reconvenção, o que é exceção. Porque, grosseiramente, a gente já estudou isso. Tanto no estudo do processo do trabalho, como também no próprio processo civil. Né? Então, vocês já estudaram essas peças, o seu conteúdo, né, sobre o que se trata. Eu vou partir agora da premissa de que é como é que na prática, já que o nosso objetivo é uma aula prática, como é que na prática, pegando uma notificação, então eu estou aqui, eu recebi uma notificação. Então, a partir do momento que eu recebo a notificação, meu cliente me procura com essa notificação, quais seriam os passos importantes, essenciais, para formular essa resposta, né? Então, o primeiro passo, óbvio, a entrevista com o reclamado, para que você pontue toda a matéria fática. Por que eu destaco aqui a matéria fática? Porque o reclamado, ele não vai trazer para você, pelo menos não em regra, né, um substrato jurídico. Né? Você não vai discutir, grosseiramente, direito com o reclamado. Você precisa saber o ponto fático. Eu gosto sempre de fazer o seguinte: você pega a petição inicial, tá lá os pontos, os pedidos, e você vai entrevistar, vai conversar com o reclamado sobre cada pedido. Né? Então, se o autor pede férias, você vai confirmar com o reclamado se ele gozou férias, se ele não gozou. Ah, ele gozou férias, pronto, que deu o recibo das férias, que deu o comprovante de pagamento dessas férias e do gozo. Porque aí você já vai, né, sedimentando a sua argumentação. A partir dessa entrevista, você vai trabalhar toda a matéria fática,
certo? Então, você, além de fazer essa entrevista considerando os pedidos da inicial, é importante também que você apresente para o reclamado quais são os documentos que o autor juntou no PJE. Por que isso, professora? Porque a notificação, minha gente, ela vem um papelzinho simples assim, ó. Ela não vem impressa a inicial, não há uma contrafé, não tem todos os documentos que foram apresentados, como quando a gente tinha um processo físico. Né? Então, na notificação, eu vou ter um indicativo do que é que foi juntado à petição inicial e o link de como buscar aquela petição inicial e aqueles documentos. Então, é importante que você sente como reclamado. Óbvio, não tem documento de mérito, o autor só juntou os documentos pessoais dele, então não tem o que vocês sentarem. O autor juntou recibo de férias, o autor juntou um termo de rescisão do contrato de trabalho, o autor juntou uma cópia de uma folha de ponto, então o recibozinho do ponto eletrônico, ele juntou contra-cheque, ele juntou um extrato de que o FGTS não estava depositado integralmente, então você vai com um atestado médico, então você vai pegar aqueles documentos, você vai citar, mostrar para o reclamado, para você perguntar, questionar, pontuar sobre cada documento daquele. Por que que isso é importante? Porque quando eu for apresentar a minha resposta, eventualmente pode ser que eu faça a impugnação de alguns desses documentos. Né? Vamos imaginar que ele mostre um atestado médico e um atestado médico adulterado. Ou então vamos imaginar que ele faz referência o não pagamento de FGTS, só que o reclamado já fez esse pagamento do FGTS. Então, você vai fazer impugnação e você vai juntar o seu comprovante ou uma contraprova. Então, é importante você trabalhar também a documentação que foi apresentada pelo reclamante nessa entrevista sua com o reclamado, certo? Que é o seu cliente. Você fazer esses questionamentos. Esses aqui são os documentos. Quais desses documentos nós vamos impugnar? Baseados em quê? Como, por que está errado isso aqui? Ou então, qual é a contraprova que eu tenho? Que documentos agora você vai ter? Porque aí na sua defesa, você vai, se for necessário, obviamente, se for cabível, fazer a impugnação daqueles documentos, certo? O próximo passo é você fazer a organização de toda a documentação que você vai apresentar junto à resposta no sistema, tá? E aqui, de modo assim, muito essencial, os documentos de representação, certo? Então, se eu estou com uma pessoa física, se o reclamado é uma pessoa física, os documentos pessoais desse reclamado, o comprovante de residência, o comprovante de renda, se você tiver a pretensão de pedir justiça gratuita, a procuração, certo? Não precisa você juntar o contrato de honorários aqui, ok? Não precisa, tá? Eu estou com a pessoa jurídica, então você vai juntar a documentação de acordo com a pessoa jurídica. É uma sociedade empresária, então os atos constitutivos dessa sociedade empresária, certo? A procuração. Vai um preposto para audiência, então a carta de preposição para aquela audiência, tá? Então você ter cuidado com toda a documentação de representação para esse momento aqui, como também toda a documentação de mérito, certo? Porque a gente chama a atenção de que eu não tenho múltiplas oportunidades para apresentação de documentos, certo? No processo do trabalho, eu vou ter a oportunidade de apresentar documentos, se eu sou reclamada, quando no momento de apresentar a minha defesa. Então, eu não vou ter, digamos assim, depois um outro prazo só para juntar documento, né? Como por vezes a gente acaba tendo até mesmo no processo civil. Então, assim, aqui, o que é que acontece? Você tem que juntar toda a documentação de mérito e, óbvio, também os documentos de representação, toda a contraprova material que você tem já na contestação. Eu só vou poder, eventualmente, juntar um documento novo, certo? Ou sobre fato novo, se de fato, demonstrar que ou aquele documento não existia antes, no momento da contestação, da resposta, ou aquele documento não estava sob meu poder, ou aquele fato é um fato superveniente, certo? Em razão também do princípio da preclusão, ok? E aí também é importante que você alerte o seu cliente,
Essa é a parte, talvez, mais importante de todas no atendimento do reclamado. Isso aqui vocês podem, inclusive, estender para a prática, inclusive nas outras áreas, né? Não só na área trabalhista. Esse alerta, ele é essencial para a sua segurança enquanto profissional. O que é esse alerta? Quais são as chances dele de ser condenado em quê? A partir do momento das provas que ele está lhe trazendo, a partir do momento da argumentação que está sendo apresentada, dos documentos que são apresentados. E quando eu digo assim, quais são as chances, não é você dizer assim, a gente vai ganhar ou a gente vai perder. É você dizer assim a ele, ó, aqui o autor pediu férias, ele não gozou férias, pelo que você está me dizendo. Então há uma grande probabilidade, obviamente, de condenação, certo? Então, ele está pedindo pagamento de jornada extraordinária. Você está me alegando que ele não fez jornada extraordinária. Vamos ter que provar que ele não fez jornada extraordinária. Se a gente provar, ok. Se a gente não provar, há uma, digamos assim, uma perspectiva de que você tem que pagar tanto, né? Que você vai ter que arcar com tanto. E a partir desse alerta, dessa conversa muito sincera, muito pé no chão. A gente não pode ter medo de dizer para o cliente que ele errou, né, que ele deve, que ele eventualmente vai ser condenado. Verificar também com ele a possibilidade de realização de um acordo e as vantagens da realização desse acordo na esfera do processo do trabalho, uma vez que o acordo permite que você faça parcelamento, o acordo permite que você faça dedução, dependendo de como for a natureza desse acordo, né? Se parcelas de cunho só salarial, se parcelas de cunho só indenizatório, né? Então você pode inclusive ter uma possível redução das contribuições sociais, né, na incidência daquilo que vai ser pago. Então você tem múltiplas possibilidades, que às vezes uma condenação não vai lhe trazer essas possibilidades, né? Então há sempre um risco na condenação, e com a condenação o valor, a margem para acordo, ela vai piorar, né? Óbvio que o reclamante já ganhou, digamos assim, então, claro que ele vai querer algo a mais, um plus a mais, né? E não necessariamente você vai poder parcelar depois da condenação, né? Se ele não aceitar acordo, você vai ter que pagar de vez. Ou recorrer, enfim, todos aqueles prejuízos. Então, é interessante que você demonstre para o seu cliente o caminho das pedras. Essa parte aqui, ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque, às vezes, a gente, enquanto estudante, a gente acaba imaginando que nosso cliente sempre vai ter o melhor direito, né? Que o nosso cliente sempre vai estar certo. E quando o nosso cliente está certo, é mais fácil contestar, né? Não é mais fácil contestar? Ora, o cara está dizendo que quer tal coisa, eu vou só provar que eu já paguei. Mas e quando o nosso cliente vira para a gente e diz assim, não, doutora, eu realmente estou devendo isso? Você vai dizer o quê? Eita, aqui não tem o que fazer? Então ele vai lhe pagar para quê? Certo? Então você vai ter que dar um caminho. Ó, vamos trabalhar assim para diminuir o prejuízo, apresentando a resposta assim, mas a realidade é assado. A gente vai argumentar, mas há uma possibilidade de condenação, então vamos fazer uma proposta de acordo que às vezes seja mais vantajosa. E assim sucessivamente. Né? Então, esse alerta, ele é imprescindível do que você dizer para o seu cliente bem assim, ó, já tá show aqui, viu? Tipo, tá muito mole. Se você diz isso para ele até vai lhe achar desnecessário, né? Aí você diga, com certeza a gente vai ganhar, porque essa demanda está prescrita. Você vai alegar isso. Mas aí, quando chega no curso do processo, se verifica que houve uma causa de suspensão, uma interrupção da prescrição, e a demanda não estava prescrita. E aí? Como é que você vai depois explicar para ele que vocês que tinham 100% de chance agora não tem, vai vir a condenação? Então tem que ter muita cautela nessas promessas, né? E a gente tem que sim fazer o alerta, a gente tem que sim ser pé no chão, até por uma questão ética, tá? E por último, é que a gente vai redigir as peças. Por último. Por que eu digo por último? Porque às vezes na ânsia, na sede, na ansiedade, a gente inverte o caminho. Redige, depois entrevista, depois no dia da audiência que faz alerta para dizer vamos fazer acordo. Então aqui tem que ser, esse caminho talvez seja o caminho mais prudente. No final, você vai fazer a redação das peças processuais. E por que peças?
porque eu tenho várias possíveis respostas. Então, pode ser que não seja só uma, que não seja só a contestação. Pode ser que seja uma contestação e dentro dela tenha a reconversão. Pode ser que eu tenha a contestação e eu tenha uma exceção, seja ela de impedimento, seja ela de suspeição, seja ela uma exceção de incompetência territorial, que é a exceção de foro. Então, é necessário que você deixe essa redação por último, e o alerta final que eu faço é sempre peticione, no mínimo na véspera. Porque apesar de você poder peticionar até a audiência pela regra da CLT, Lady Murphy costuma acompanhar advogado, né? Então, às vezes a gente vai peticionar, minha audiência é 9. Vou para o escritório 7, porque eu ainda vou ter uma margem assim de 1 hora e meia para peticionar com tranquilidade. Pronto, quando eu for é o dia que minha internet cai, é o dia que o computador dá problema, é o dia que meu certificado venceu e eu não percebi. Lady Murphy, ela é muito fã de advogado. Muito, muito, muito fã. Vocês não têm noção dos sufocos que eu já passei, graças à parceria, assim, que a Lady Murphy tem comigo, sem eu querer, né? Obviamente. Então, a minha sugestão é, no mínimo, até a véspera, certo? Para se evitar riscos, porque aí você ainda vai ter uma noite, né? Digamos assim, para você peticionar, caso seja necessário. Não é como o professor, que às vezes a gente perde o prazo da entrega de uma atividade, conversa com o professor e o professor dá uma nova oportunidade. Aqui o procedimento ele não tem isso, certo? Então a gente precisa esse nortezinho, esse caminho, e aí eu faço sempre essa sugestão desse peticionamento ser até a véspera, ok? E eu gostaria também de trazer aqui para vocês as possibilidades que nós temos de defesa, que normalmente a gente divide dentro do procedimento, a defesa entre defesa direta ou defesa indireta, dentro do reclamado. E, normalmente, essa defesa indireta, ela pode surgir, seja por exceção ou por objeção, certo? Eu costumo dizer que a defesa indireta, ela é uma defesa do rito. Ela é uma defesa em cima do procedimento. Algo na estrutura do processo está falha, tá? E a defesa direta, ela vai vir da conversa que você tem com o seu cliente. Porque a defesa direta, ela está relacionada à matéria fática. Ela está relacionada ao pedido direto mesmo do autor, certo? E aí a gente vai ter essas duas grandes possibilidades, nesses dois grandes universos, e a gente pode trabalhar nessa perspectiva aqui, e nós vamos ter ainda, como eu coloquei para vocês, as nossas 3 grandes defesas, 3 possíveis defesas, que são as exceções, divididas em 3, a contestação, que se divide em várias partes, e a reconversão, tá? Então, os detalhes dessas defesas direta e indireta, e das defesas propriamente dita, exceções, contestação e reconversão, a gente vai ver no próximo bloco, ok? Então, até já!